Nós fomos treinados para sermos desconfiados. Desde a escola, a gente vive sob um mundo de regras. Na escola a gente tem regra até para ir no banheiro. Gente, isso é o cúmulo se pensar nos dias de hoje. Uma regra que você precisa pedir para alguém se você pode ir no banheiro para fazer uma necessidade fisiológica que você não tem controle. Se essa vontade for muito forte, você não tem controle. E a gente, quando criança, teve que pedir para o professor e professora deixarem a gente ir no banheiro, deixarem a gente tomar água. A gente não podia mascar chiclete. Então, assim, a gente viveu a vida inteira sob muitas regras. Isso foi deixando a gente desconfiado. A gente aprendeu que não pode confiar nos estranhos, a gente aprendeu que não pode confiar nas pessoas. E hoje, todos os estudos que se fazem sobre as grandes empresas demonstram que essas grandes empresas possuem líderes confiantes, possuem líderes que confiam nas pessoas. Esse é o grande diferencial. E eu posso citar duas dessas empresas, a Disney e a Netflix. A Netflix, inclusive, que tem um livro que chama A Regra é Não Ter Regras, que fala exatamente sobre como criar um ambiente de confiança. Agora me diga, a gente é treinado para não confiar. E as empresas querem que a gente confie? Isso é um paradoxo, correto? A gente vê hoje as escolas já mudando o formato de ensinos. Então a gente tem o ensino Montessori, que é onde meus filhos estudam, que dá liberdade para eles tomarem as pequenas decisões do dia a dia deles. Eles podem levantar e ir no banheiro, eles podem tomar uma água, eles escolhem as atividades que eles querem fazer. Então, gente, o mundo está mudando. A gente tem que aprender a confiar. E uma vez eu dei um treinamento de liderança numa empresa, tinha mais ou menos uns 30 líderes ali. E eu fiz essa pergunta: quem aqui confia nas pessoas? E pasmem, ninguém levantou a mão. Até aquelas pessoas que eu achava que confiavam, não confiavam. E depois eu fui conversar com um desses líderes e falei para ele: cara, tinha certeza que você confiava nas pessoas? Aí ele falou: mas que pessoas são essas? Você não exemplificou? Isso mostra que essa pessoa não confia. A gente tem que entender que o mundo é feito de pessoas boas. E aí vem aqueles céticos que acham que realmente a gente tem que desconfiar de todo mundo e falam o seguinte: imagina, isso não é verdade. Começam a dar alguns exemplos de pessoas que não são confiáveis. Vejam, da enorme quantidade de pessoas que a gente tem no mundo, a gente consegue citar aquelas que não são confiáveis e aquelas que não são boas. Porque as demais são todas boas. É que os extremos, eles sempre se destacam. Aquelas pessoas que dão muito certo se destacam e aquelas pessoas que dão muito errado se destacam. E a gente só olha para elas, mas a gente esquece o outro mar de gente que existe. Então, sim, a grande maioria das pessoas são confiáveis. E a gente tem que aprender a confiar nessas pessoas para que a gente consiga gerir uma equipe da forma correta. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas não querem mais ser alguém pelo que elas têm. Não querem mais aquele patamar de ter. Elas querem ser, elas pensam na vida delas, elas pensam no futuro delas. Elas pensam no meio ambiente, elas pensam no planeta. E a gente não pode liderar essas pessoas com base naquelas desconfianças que a gente cresceu na vida. A gente não pode mais liderar essas pessoas com base nas regras que a gente aprendeu. Que a gente só podia sair de uma sala de aula depois que tocava um alarme. Isso só acontece nas Forças Armadas, no Exército. Aliás, isso só deveria acontecer nesses lugares. Mas não, acontecia nas nossas escolas, onde a gente estudava. Então, pessoal, vamos aprender a confiar nas pessoas. As pessoas são boas. As pessoas são confiáveis, a grande maioria delas. Ah, tá bom, isso é muito lindo, mas como é que eu faço para confiar nas pessoas? Comece a se aproximar delas. Vejam, a Great Place to Work diz que as melhores empresas para se trabalhar são as empresas onde os líderes confiam nos liderados. E essas melhores empresas, consequentemente, são as que têm melhores performances. Porque as pessoas dão o melhor de si. As pessoas deixam de ser lideradas pelo tempo sentado na cadeira e começam a ser lideradas pela performance, pela entrega, pela gestão de projetos. Esse é o presente, não é mais o futuro. É assim que as grandes e melhores empresas pensam, é assim que os grandes e melhores líderes pensam.
Eu sei que a legislação brasileira proíbe a gente de pensar dessa forma. Porque a gente tem que mensurar o que as pessoas fazem e fazer um paralelo com o salário que elas ganham. Porque senão elas entram na justiça. E também não são todas que entram, tá? É a minoria. E agora muita gente pode estar me contestando. Como assim? Eu tenho muitos processos trabalhistas. As pessoas todas que saem da minha empresa entram na justiça. Isso acontece porque a sua empresa precisa evoluir. Porque as pessoas ainda pensam como a legislação brasileira pensa. Pequeno. As pessoas têm que pensar grande, as pessoas têm que pensar em crescimento, em serem melhores. Elas não estão trabalhando na empresa só pela empresa. Elas estão trabalhando na empresa por elas. E a hora que elas entenderem que quanto melhor elas trabalharem, mais longe elas vão chegar, mais elas vão crescer, isso muda a forma com que elas veem a empresa. Agora, a empresa também tem que estar de olho nessas pessoas. E tem que valorizar essas pessoas e fazer com que elas cresçam. Aqueles líderes que ainda existem em grande quantidade, que querem monopolizar as decisões, que querem dizer onde está certo, onde está errado, quais atitudes devem ser punidas, esses líderes têm que mudar, têm que sofrer a transformação, porque senão eles vão ficar obsoletos. As empresas inovadoras, as empresas de melhor performance, as empresas que crescem exponencialmente não pensam mais dessa forma. Nessas empresas a liderança é rotativa. Nessas empresas as pessoas têm confiança umas das outras. Elas agem da melhor forma que elas acreditam e elas alcançam resultados extraordinários. Então, vamos perder a crença que nós somos treinados para termos de que as pessoas não são confiáveis e vamos começar a confiar em quem está do nosso lado diariamente. Vamos começar a confiar naquele líder que nos impulsiona, naquele líder que acredita na gente, acredita na nossa capacidade e que acredita que nós vamos ter muito sucesso. E dessa forma, a gente sim vai crescer. Líderes, desconfiança gera equipes ineficientes e de baixa performance.